hoje eu vou conversar com a Nath, minha amiga. A gente já fez um vídeo juntas há 3 anos atrás no Great Canal. Inclusive, se vocês quiserem assistir o primeiro vídeo sobre LGPD, na época faltava 1 ano para entrar em vigor, né? Já estava valendo, né, Nath, algumas coisas, mas tinha um tempo para você se preparar. Sim. E agora já está valendo real, inclusive já tem gente sendo notificada, né, Nath? Exatamente, já teve a primeira empresa a primeira empresa a ser multada pela NPD, já foi histórico aí no nosso marco aí na sociedade como um todo, né? Então, para quem achou que a lei não ia dar em nada, né? Aquela que pensa, mas será que isso vai para frente? Foi para frente bastante, evoluiu bastante e está cada vez mais forte aí nas fiscalizações, nas atuações perante as empresas. E aí, conta um pouquinho então desse caso pra gente, qual é o tipo de empresa, o que ocorreu, para todo mundo aqui do canal ficar de olho e tomar cuidado também, né? Boa. Foi uma empresa de médio porte, né? Pequeno médio porte. Ela foi multada em R$14 mil, que a multa ela é decorrente ao 2% do faturamento da empresa, né? Então, foi multada R$14 mil por cada ato. Então, ela foi multada por 2 quesitos, né? O primeiro deles foi que em uma das operações, né, que manipulavam dados pessoais, não conseguiu enquadrar esse processo numa base legal da LGPD, né? A base legal é nada mais do que requisitos, né, que você classifica seu processo para saber se ele está apto ou não para ser manipulado dados pessoais. Se você não conseguir classificar nenhuma base legal, de 2 a 1, ou você precisa parar de operar esse processo ou precisa criar uma melhoria contínua nesse processo, né? E nesse processo foi identificado que nenhuma das bases legais da LGPD poderiam ser enquadradas, tá? E aí a empresa foi multada decorrente disso por uma manipulação indevida, né? Sem essa classificação. E um segundo ponto pela falta de encarregado de dados, ou de PO, que nós chamamos também, né? Empresas de pequeno e médio porte não são obrigadas perante a LGPD, a NPD já se posicionou perante isso, que elas não são obrigadas a ter um encarregado de dados, assim como na LGPD pede, né? Mas, se você não tem um encarregado de dados porque a sua empresa é de pequeno ou médio porte, qual que é a sua lição de casa? É você ter pelo menos uma pessoa responsável, né, para poder organizar internamente a empresa em relação a isso, uma pessoa que cria essa cultura interna. É mais ou menos um papel de um DPO, né? Só que daí, perante essa empresa menor de pequeno médio porte, já tem uma quantidade de demanda menor, né? Mas não deixa de ser responsável tanto quanto um DPO, né? Que o DPO tem que ter certificação, é um profissional aí muito mais profissional. Então, a empresa de pequeno e médio porte, por mais que ela não tenha financeiramente uma condição de ter um profissional desse, então tem um responsável, né? Que vai ter ali mais ou menos as mesmas responsabilidades que um DPO, que é um encarregado de dados, né? Então, essa empresa é uma empresa na área de comunicação, e ela foi multada por essas 2 questões. Então, quase R$30 mil aí, né, de multa por conta dessas infrações. E assim, até hoje, mesmo a LGPD tendo sido bem divulgada, ao meu ver, foi bem divulgada, Sim. né? Eu vejo pessoas achando normal usar bases, né, frias ou bases que você não tem a licença ali para usar. Sim, em comunicações de marketing. Então, realmente, ainda mais vindo de uma empresa de comunicação, né, isso precisa ser levado a sério, porque eles estão mostrando que eles vão levar a lei a sério, né? Com certeza. Você sabe que isso tem sido bastante discutido, né? Esses dias eu participei até da mesa de um debate, um congresso, de uma pessoa que fazia parte da corte portuguesa, né? E lá chegou primeiro a GDPR. E ela falou que está acontecendo no Brasil mais ou menos o que aconteceu lá em Portugal, né? E a gente tem uma cultura um pouco parecida, né? E ela falou justamente isso, que demora, assim, em média, mesmo com a lei vigente,
lentamente, né? Demora uma média de uns 2 anos para, de fato, a sociedade como um todo tomar isso como um negócio sério, um negócio que precisa ser seguido, um negócio que não é se vai pegar, já pegou e faz muito tempo, né? E agora que a água está começando a bater ali, né? Na portinha de todo mundo para começar a se movimentar. É verdade. No primeiro vídeo, eu lembro que a gente falou bastante sobre as boas práticas, né? Ali de você ter uma boa política de privacidade, de ter ferramentas, né? E landing pages que o usuário ele é forçado a aceitar os cookies e aceitar a privacidade para te entregar os dados dele, né? E aí eu acho que seria legal nesse vídeo a gente falar sobre o que tem mais de novidade aí, desde o último vídeo para cá, de 3 anos para cá, o que tem de novo aí relacionado à LGPD. Eu acredito que as maiores inovações, né, desse tempo, desde o primeiro vídeo para cá, foram as ferramentas que foram criadas, né, para ajudar nesse dia a dia operacional. Então, antigamente não existia, hoje existe o DLP. O DLP é uma ferramenta de monitoramento. Então, empresas que manipulam muitos dados pessoais, vou dar um exemplo, um call center, né, que trabalha com dados de cartão de crédito, CPF, que é um dado pessoal crítico. Então, o que as empresas foram criando? Mecanismos, né, de controles. Então, o DLP é uma ferramenta de monitoramento, né, que um exemplo, se eu mando um e-mail do meu e-mail profissional para o meu e-mail pessoal, a DLP bloqueia esse e-mail e já não deixa você enviar, né? Então, tem essa DLP para computador, tem DLP para celulares corporativos. Então, eu acho que uma das principais evoluções, né, foi essa oportunidade de negócio, principalmente, né, que o brasileiro consegue identificar e consegue unir o útil ao agradável, né? A lei precisa ser cumprida e quais são os tipos de coisas que eu posso me ajudar a agregar nisso e fazer isso acontecer, né? São as próprias ferramentas. Então, várias ferramentas foram criadas nesse sentido. Hoje também existem ferramentas de gestões de governança, né? Então, hoje você consegue automatizar esse processo, né? Automatizar o processo de controle de consentimento. Consentimento que ele é muito vulnerável, você pode dar e revogar o consentimento a qualquer momento, e você tem que ter esse controle, a lei pede que você tenha esse controle. Se o titular do dado faz uma requisição, como que você prova quando ele deu o consentimento, quando ele revogou? Então, é um papel seu, né, como controlador, como instituição, como empresa, ter o controle disso. E como a gente faz isso? Através de ferramentas que automatizam essa parte operacional, que você teria muito mais trabalho manualmente. Com certeza. A gente recomenda muito a RD Station. Pra gente tem, desde que a RD bateu aqui na nossa porta, a gente já tinha a RD Station como parceira, mas ela é incrível nesse sentido. Primeiro porque ela já deixa a gente ter o aceite, né, da política de privacidade do site. Ela grava o dia, a hora, né, junto com os dados. Deu esse aceite, não é fácil você buscar. E além disso, na automação dos e-mails que você pode mandar depois para esses clientes que se cadastraram, ele tem a opção de se descadastrar. Excelente. Então, você nem tem esse trabalho, né, de ver se realmente ele se descadastrou. A RD faz tudo isso para você, te protege e garante de uma forma simples, muito barata. Exatamente. Você tem esse controle, né, e comprometimento com os dados, né, das pessoas que entrar. E é algo que não é opcional para você, empreendedor, é uma coisa que a lei pede, você precisa ter isso. Então, justamente essa empresa que a gente tem como exemplo, que foi a primeira empresa a ser multada pela NPD, foi coisa muito simples que ela poderia ter feito, né? Mas é um arroz e feijão que muitas pessoas realmente não fazem, né? Então, realmente é uma preocupação, são ações que não são complexas para fazer, são acessíveis, né? Porque hoje tem empresas de todos os tamanhos, consequentemente tem ferramentas de todos os tamanhos, todos os preços, né? Mas a RD Station sempre foi uma empresa que sempre se preocupou com a privacidade de dados, desde o começo, em todos os sentidos, tanto da parte documental, de contratos, tanto da parte de segurança, criptografia, de dispositivos, de operacional da ferramenta, elas sempre se preocuparam bastante e realmente
realmente é uma ferramenta acessível e com ótimos benefícios. E você acha, Nath, aí na sua experiência, que já tem empresas preparadas no Brasil para isso ou são pouquíssimas? Olha, as maiores empresas, principalmente no âmbito da tecnologia, todas, acho que foram a linha de frente ali para se adequar a 100% ao LGPD, né? De instituições financeiras também, que tem uma preocupação ali maior com segurança da informação, decorrentes de fraude, etc. Então, essas empresas, acho que foram as primeiras que se posicionaram, né? As empresas de médio e pequeno porte foram as empresas mais afetadas no sentido financeiro, porque uma adequação LGPD, ela não é muito barata, né? Ela não é tão acessível ali. As consultorias também têm de todos os tamanhos, mas não é um investimento que as pessoas estavam esperando, então não estava no planejamento esse investimento. E quando você pensa nesse sentido, você pensa em algo preventivo, não contencioso. Então, ali no orçamento apertado ali da empresa, você acaba, não, no mês que vem eu faço, não, no próximo semestre eu faço, você vai ali empurrando. Então, se você for ver hoje o mercado como um todo, todas as empresas maiores, todas praticamente que eu tenho contato, estão adequadas. Agora, as que ainda faltam se adequar são as de médio e pequeno porte. E logo foram um tipo dessa empresa que acabou sendo montada pela NPD, justamente. Eu acho que por todos essas situações, né, que acabam sendo postas, né, que não tem como fugir disso, acaba sendo uma condição para elas, né? Exato. E para esse público de pequeno, médio porte, por onde você recomenda que eles comecem, né? Quem ainda não está por dentro dessa lei, qual que você acha que é a primeira iniciativa que eles podem ter nesse sentido? O primeiro ponto é procurar de duas a uma, né? Ou você se qualifica para você poder fazer isso na sua própria empresa, ou você busca uma consultoria em relação a isso, né? Mas o principal, a base da governança ali, da segurança da informação, da privacidade de dados, ela está ali principalmente no controle dos dados pessoais. Como que a gente faz isso? Pelo inventário de dados. Então, hoje, você precisa mapear todos os processos da sua empresa. Depois que você mapeia, como eu vou mapear? Primeiro, você tem que identificar por onde você capta os dados pessoais, por onde eles passam, que ferramentas eles usam, onde são armazenados, quanto tempo são armazenados. Então, você vai ali fazer todo esse mapeamento no ROPA, né, ou inventário de dados, que é a mesma coisa. E depois que você termina esse inventário de dados, o segundo passo é a classificação da base legal, que é aquilo que eu tinha falado para vocês, né? LGPD existem 10 bases legais e cada processo você tem que enquadrar uma dessas 10 bases legais. Se eu não consigo enquadrar, de duas a uma, ou eu tenho que fazer uma melhoria contínua nesse processo para eu conseguir adequar alguma base legal, ou senão eu não posso operar com esse processo. Então, este documento, ele é o principal, porque numa eventual auditoria, numa eventual fiscalização por parte da NPD, ou qualquer que seja porque cada instituição tem um órgão, né, que audita, né, regula. Então, a primeira coisa que vão te pedir é esse inventário de dados. Assim, como você tem o controle dos seus dados pessoais? Você sabe por onde eles realmente passam, como eles são manipulados, onde você capta, com quem você compartilha, né? Então, são coisas relevantes ali que você, no mínimo, tem que ter esse controle, né? Tem que ter esse controle. Com certeza. E eu acho que da parte do site, né, que é um pouco do que a gente atende mais aqui, do front ali, né, do cliente, eu diria que a política de privacidade, né, tem que ser feita. Eu conheço alguns sites que não têm. Sempre alerto os meus clientes da importância, né, de ter ali no rodapé do seu site, nos formulários, né? E também o aceite dos cookies, né, que também é algo que está para acabar,
mas enquanto você estiver usando, é importante que tenha. Com certeza. Aí a gente está falando principalmente, né, no nosso cartão, né, nosso cartão de visita que a gente fala. Como que a gente sabe se uma empresa está adequada à LGPD? A primeira coisa que a gente olha, site. Não tem como a gente olhar para qualquer outro lugar. Primeiro lugar que a gente olha é site. Então a gente olha a política de privacidade de dados no site. A gente olha se tem aquele pop-up do aceito do cookies. A gente olha se no site tem um canal de comunicação para o titular do dado exercer o direito. Então, isso são requisitos também que não tem como fugir. A lei pede isso, obrigatoriamente você tem que fazer isso. Um canal de fácil acesso para falar com o DPO responsável, tem que ter. Inclusive, vamos usar de novo a empresa que foi montada como uma referência. Como que eles sabiam que não tinha um responsável sobre privacidade de dados? Você olha no site e vê lá, não tem nenhum DPO nomeado, não tem nenhum contato para falar com o responsável perante a privacidade de dados e afins. Então, ali, no site, você consegue identificar, né, essas supostas infrações administrativas. Então, assim, o site é a porta de entrada, não tem como fugir disso. É um dos principais lugares que você tem que fazer adequação mesmo. E também fico pensando como é que essas pessoas, essa empresa, né, o que levou ela a ser notificada? Será que foi algum contato que fez essa denúncia, reclamou? Você tem essa informação, Nath? Ótima pergunta. As empresas, elas precisam tomar cuidado com 2 gargalos, tá? O primeiro é uma fiscalização eventual da NPD. Aí eu acho muito difícil chegar nas médias e pequenas empresas, porque hoje a gente tem milhões de empresas no Brasil. Até chegar nessas pequenas, né? Eu acho que ainda tem um tempo aí pela frente, até porque faz pouco tempo que a NPD se estruturou, nomeou todos os cargos. Então, ela está há pouco tempo, né, executando essas fiscalizações. Então, ela vai começar pelas maiores, pelas empresas, né, de tecnologia, que sabe que lida mais com dados pessoais no dia a dia, né? E então, o segundo gargalo, né, o primeiro é esse, e o segundo seria uma denúncia de um titular do dado, ou quem seja, né? Pode ser uma denúncia anônima, uma denúncia nomeada, né? Então, eu acho que essa segunda seria a maior preocupação. Por quê? Se eu sou uma cliente de uma empresa de pequeno, médio porte, acontece alguma situação que eu não me sinta confortável. Um exemplo, eu sou cliente dessa empresa de comunicação que foi multada e recebo um e-mail que eu já tinha clicado lá no opt-out e a pessoa não fez essa gestão ali dos dados pessoais corretamente, eu reclamo com a empresa. Olha, empresa, já reclamei com vocês, já tirei meu consentimento e vocês continuam me mandando esse e-mail. E aí eles não me respondem, ignoram minha requisição e mandam de novo esse e-mail para mim. O que eu faço? Eu vou lá na NPD, faço a denúncia, né? E aí o que a NPD faz? Eles que vão inicialmente mandar uma notificação para a empresa. Então, eles mandam uma advertência, né? Daí esperam uma prestação de contas da parte deles. Se não for suficiente, manda a segunda notificação. Se não for suficiente, manda a terceira. E aí, depois dessa terceira, começa uma investigação administrativa, né? Para identificar qual a maturidade de segurança da informação, de privacidade de dados dessa empresa. Então, ele começa uma investigação administrativa. É como se fosse uma auditoria mesmo, né? Para entender como que é feita sua manipulação, né? Quais são suas ferramentas, quais são seus processos. E aí, depois desse processo administrativo, né, aí vem a sanção, que foi o que aconteceu. Então, as 2 infrações que foram identificadas nesse processo administrativo foi justamente essa, a falta de um responsável de privacidade de dados e um processo específico, né, que foi identificado como ilegal, inadequado, né, como uma infração administrativa. Então, essa empresa especificamente foi denúncia mesmo. E quais são os pilares mais importantes que você acha que uma empresa tem que olhar aí para LGPD na sua experiência no mercado de trabalho?
Bom, os três principais pilares da governança de segurança e privacidade de dados primeiro, documentos. Documentos temos políticas, né, como a política de privacidade que falamos, política de segurança da informação, política de gestão de dados, aí depende do tamanho e da necessidade de cada empresa, né, vai aumentando ou diminuindo os documentos que precisam ser criados, estruturados. Entre os documentos também tem os contratos, se todos os contratos estão adequados à LGPD, se tem cláusula de privacidade de dados, cláusula de confidencialidade, cláusula de comprometimento, comunicação de incidente, né? Então tem toda essa parte documental que ela é bastante preventiva. Por mais que você adquire a prestação de serviço de uma empresa que não está 100% adequada à LGPD, mas ali no seu papel é a única escolha que você tem, podemos dizer assim, né? Qual a sua segurança jurídica? O contrato. Então, o contrato também é um pilar muito importante dentro da parte de documentação. O segundo pilar é o pilar de processos, então você precisa criar um processo, mapear os processos no inventário de dados, criar o processo da requisição do titular, que geralmente a porta de entrada fica no site, né? E é um processo de fácil acesso. Eu não posso criar um processo que eu dificulte para o meu titular de dado ter dificuldade para acessar o responsável DPO. Tem que ser um fácil acesso, então geralmente coloco um e-mail do DPO no site, ou fazem aquele formulário pré-pronto ali no site. Então, tem que ter um processo de fácil acesso, né? Então, tem que criar esses processos, tem que mapear esses processos, né? E aí, o terceiro pilar, que seria o pilar de pessoas. Toda governança, né? Então, quando a gente fala a palavra governança, ela é um processo vivo, uma área viva, né? Então, não é que eu adequei minha empresa LGPD, acabou, minha lição de casa foi cumprida, tudo certo, vamos seguir a vida com as outras demandas, que tá aqui, tá tudo certo. Não, é uma área que é viva, né? Então, todo mês ali você tem que fazer a manutenção de uma estrutura que já foi criada. Então, uma vez no ano você tem que atualizar o inventário de dados, uma vez no ano você tem que fazer um treinamento de conscientização, de aculturamento, que entra justamente nesse pilar de pessoas. Eu posso ter uma melhor estrutura de governança, mas se eu não conscientizar internamente as pessoas em relação a isso, a minha governança morre, porque ninguém está usando ela, né, no dia a dia. O aculturamento dela não existe, então essa estrutura ela acaba morrendo internamente. Então, o terceiro pilar a gente chama de pessoas, né, justamente para manter essa governança viva e fazer todo mundo construir essa governança em conjunto, né, não especificamente apenas o responsável, o DPO, de privacidade de dados. Perfeito, Nath. E, bom, queria convidar o pessoal do canal para conhecer o serviço da Nath. Se vocês tiverem interesse em conversar com ela, podem mandar uma mensagem para a Great, que a gente faz essa ponte entre vocês e a Nath. A Nath nos ajuda aqui com a parte jurídica da Great também, ela é excelente. E se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente vai estar colocando novidades aqui mensalmente. E obrigada, Nath. Adorei. Eu que agradeço. Foi bom demais. Sempre bom compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês. E no que precisar, conte comigo. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada. Eu que agradeço. E até mais, pessoal. A gente se vê por aí.